Olá! Para iniciar o estudo do eletromagnetismo, vamos considerar algo bastante importante, que é a quantização da carga elétrica. Ou seja, a carga elétrica, estamos chamando de Q, ela é quantizada, ela é um múltiplo da carga elementar do elétron, que é dada por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa unidade está no sistema internacional. N aqui é a quantidade de elétrons em excesso ou em falta naquele corpo que está carregado. Se aquele corpo tiver excesso de elétrons, a carga final dele será negativa, porque a carga do elétron é negativa. Se tiver elétrons em falta, vejam que o núcleo do átomo tem prótons. Se eu tiver menos elétrons do que prótons, prevalece a carga do núcleo do átomo, que é positivo. Então, o corpo que está carregado eletricamente, se ele perdeu elétrons, ele estará carregado positivamente. Então, o sinal de menos é quando nós temos elétron em excesso e o sinal de mais é quando nós temos falta de elétrons. Nós temos também uma expressão bastante importante que é a lei de Coulomb, que é a expressão da força eletrostática, que é dada por K, que é uma constante elétrica, constante eletrostática, que no Sistema Internacional de Unidades, isso para o vácuo e para o ar seco, é dado como 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Nós temos as duas cargas e dividido pela distância ao quadrado. A força eletrostática é entre a carga Qzinho e a carga Qzão, e a distância é entre essas duas cargas. Ou seja, nós temos a força diretamente proporcional às cargas. Se eu dobrar o valor de uma das cargas, eu dobro essa força. Se eu pegar metade do valor dessa carga, a força também vai ser dividida por 2. Também vai valer a metade da força inicial. Isso significa que quanto mais intenso o valor das cargas, maior é a força de atração ou de repulsão entre essas cargas. A força de atração entre as cargas vai ser dada quando elas tiverem sinais opostos. Uma positiva e a outra negativa, sinais opostos. A repulsão vai ser dada quando tivermos sinais iguais, ou seja, se ambas forem positivas ou se ambas forem negativas. Então, se tivermos sinais opostos, elas serão, a força de atração vai ser mais forte, vai ser mais intensa se essas cargas tiverem valores maiores. Se tiverem valores menores, a força será menos intensa. Já a distância, vejam que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu dobrar o valor da distância entre as cargas, dobrando eu teria 2D. Tudo isso ao quadrado ficaria 2 ao quadrado vezes D ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, 4D. Vejam que o 4 vai ficar no denominador. Isso significa que a força vai ser dividido por 4. Vai ser menor do que a força inicial. Se eu dividir a distância por 2, vejam que a força não vai cair pela metade, porque nós temos o quadrado. Então, eu teria D sobre 2 ao quadrado, daria D sobre 4. Então, a força seria maior, multiplicada por 4, um fator 4. Então, isso
significa que quanto mais próximas as cargas estiverem uma da outra, mais intensa será a força entre elas. Conforme elas forem se afastando, a força vai diminuir. Vai diminuir pela distância, com a distância ao quadrado. Então, com o quadrado da distância. Gostaria de fazer aqui um exemplo, já que estamos falando de força eletrostática. Vamos fazer este exemplo. Vou colocar nosso eixo X, o eixo Y vertical e aqui uma semicircunferência. Vou colocar uma semicircunferência aqui. E vou posicionar algumas cargas. Vamos colocar cargas iguais. Essas cargas que a gente está colocando em rosa serão positivas com carga Q. Vou colocar uma aqui, exatamente no meio deste arco, bem na metade. Colocar uma aqui, né, no eixo X e outra aqui na metade. Todas as cargas de mesmo módulo, com o mesmo sinal. Agora eu quero saber, da disposição dessas cargas, qual seria a força resultante se eu pegasse uma carguinha, que eu vou chamar de Qzinho, e colocasse essa carguinha aqui no centro da semicircunferência. Quero saber qual que é a força resultante nesta carga, devido às cargas que estão na semicircunferência. Essa carga Qzinho, também vamos supor positiva. Poderia ser ambas negativas, que daria exatamente o mesmo resultado. Agora, se uma fosse positiva e a outra negativa, aí teria uma diferença sim na forma de posicionar essas forças, né? E na forma de calcular a força resultante em Qzinho. Então inicialmente eu vou numerar. Esse daqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós temos entre 1 e 2, vejam que como todas têm o mesmo sinal, as forças serão sempre de repulsão. Então, não vai me interessar a força em 2, em 3, em 4, em 5 e em 6. O que me interessa são todas as forças que estão atuando na carga 1, na carga Qzinho. Então, a carga 2, ela exerce uma força de repulsão em 1. Então, ela vai tender a afastar essa carga aqui para a esquerda. Então, aqui eu teria a força, vou chamar de força 2, que é devido à carga 2. A carga 6 também vai repelir a carga 1. Então, eu teria uma força aqui, que eu vou chamar de F6, para direita. Vamos verificar, calcular essas forças. Então, F6, vamos colocar F2. F2 primeiro. O módulo dela seria a constante K, a carga 1, que é Qzinho, a carga 2, que é Qzão, dividido pela distância ao quadrado. Aqui eu tenho uma semicircunferência e eu vou chamar essa distância de R, que é o raio da semicircunferência.
Então, vejam que todas as cargas aqui rosa, elas estão a uma distância, a mesma distância que R da carga 1, da carga Qzinho. Então, aqui seria R ao quadrado. Lembrem-se que força é um vetor, é uma grandeza vetorial. E toda grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido. O módulo nós já calculamos aqui, já escrevemos. A direção, vejam que o vetor F2, ele está na direção do eixo X. E aí nós utilizamos um versor auxiliar para dizer que está na direção X, que é o versor I. E o eixo X, ele aponta para a direita, ele cresce à medida que se vai para a direita. Para a esquerda, a partir aqui da origem, né, na verdade ele sempre diminui, e a partir da origem para a esquerda ele é negativo. Então, se ele está no sentido oposto do crescimento do eixo X, o sinal é negativo. E aqui nós temos um vetor, porque ele tem módulo, direção e sentido. Vamos apagar aqui o raio. E agora vamos escrever a expressão da força F6. Então, F6, também vou querer saber todos os atributos aí desse vetor. Então, primeiramente, nós temos o módulo. O módulo é a constante K. Carga 1, que é Qzinho. Carga 6, que é Qzão, dividido pela distância ao quadrado, R ao quadrado. Também está na direção do eixo X, então é o versorzinho I, e ela aponta na mesma direção do crescimento aí, no sentido do eixo X. Ela aponta para a direita, então essa força é positiva. Vejam que a soma vetorial é a resultante é a soma vetorial, né, de todas essas forças envolvidas. Então, em relação às cargas 2 e 6, nós temos dois vetores, duas forças atuando em Q. E se eu quiser saber qual é a força resultante entre F2 e F6, eu vou somar vetorialmente. Isso significa que eu tenho que somar tudo que está em X, tudo que está em Y. Nesse caso, a gente só tem em I. Vejam que o módulo é igual. E o que difere é o sinal. Nós temos menos aqui e mais aqui. É o mesmo que se eu tivesse menos 2 newtons, a força, né? Mais 2 newtons. Vamos supor que este módulo aqui seja 2 newtons. Então, se eu somar 2 newtons com menos 2, isso dá 0. Então, como nós temos o mesmo módulo, essas forças se cancelam. Ou seja, se eu apagar esta carga 6 e a carga 2, não haverá nenhuma diferença em relação à força resultante aqui para a carga Qzinho. Porque a soma dessas forças é igual a 0. Então, nós vamos apagar a contribuição dessas duas forças juntas dá uma força nula, uma força resultante igual a 0. Agora, vamos verificar as cargas 3 e 5, que são simétricas. Vejam que aqui nós colocamos a carga 3 exatamente no meio deste setor circular. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, certo? Entre os eixos X e Y nós temos um ângulo de 90 graus. Se eu estou dividindo esta angulação ao meio, eu tenho 90 graus dividido por 2, 45 graus aqui
e 45 graus aqui na parte de cima. Aqui também seria 45 graus. O mesmo acontece com a carga 5. Aqui eu tenho 45 graus e aqui mais 45 graus. Então, nós temos a força de interação entre 3 e 1, que também é de repulsão, porque eles têm sinais iguais. Então, essa carga 3, ela vai promover uma força aqui na carga Q, na carga 1, de modo que ela se afasta. Então, aqui eu tenho a força F3. E aqui, 5 e 1 também vão se repelir. Então, aqui eu teria a força 5. Vejam que agora seria difícil calcular da maneira como está. O que seria mais fácil fazer seria projetar esses vetores nos eixos x e y. Como nós fazemos isso? Então, eu vou pegar as componentes x e y desses vetores. Então, em x, teria F5x. E aqui eu vou projetar em y. Aqui eu teria F5y. Para F3, seria a mesma coisa. Teria aqui F3y. E projetando aqui em y, teria F3x, projetando em x. Agora, vejam que nós temos aqui esse ângulo é de 45, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vejam que eles são opostos pelo vértice. Este ângulo e este ângulo. Se são opostos pelo vértice, este ângulo aqui também é de 45 graus. Então, vejam que, se aqui nós temos 90 graus, então, o ângulo entre F3 e F3y também vai ser 45 graus. O mesmo vai acontecer aqui. Entre F5x e F5 vai ser 45 graus. Entre F5y e F5 vai ser 45 graus. Agora eu vou escrever, vou passar esse triângulo para cá, só para lembrarmos umas relações trigonométricas, para saber exatamente como que vai ficar esses vetores, né? Como que a gente vai poder escrever esses vetores. Então, eu vou pegar este triângulo aqui. Vejam que eu tenho, aqui eu vou colocar só um módulo. Então, eu tenho aqui F5y. Aqui embaixo, vejam que esta medida é igual a esta medida, que seria o módulo de F5x. F5x. E aqui nós temos a hipotenusa. Vejam que esse é um triângulo retângulo. Nós temos a hipotenusa, que é F5. E aqui, triângulo é retângulo. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. E aqui eu tenho 45 graus e aqui eu tenho 45 graus. Eu vou escrever apenas o ângulo aqui de baixo e vamos fazer
tudo em relação a este ângulo de baixo. Se fosse em relação ao ângulo de cima, vocês iam ver que numericamente vai dar exatamente a mesma coisa. Então, vamos lembrar de uma relação. Vamos colocar o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus vai ser o cateto adjacente ao ângulo de 45. O cateto adjacente é F5x. F5x dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é F5. F5. Então, F5x seria F5, vejam que se aqui ele está dividindo, eu passo para cá multiplicando. Seria F5 vezes o cosseno de 45 graus. Então, reescrevendo, teria F5x igual. Cosseno de 45 graus é igual ao seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Então, eu teria raiz de 2 sobre 2 vezes F5. Ok? E aqui, vamos escrever a relação do seno. Seno de 45 graus é o cateto oposto. Cateto oposto é o F5y. F5y dividido pela hipotenusa, que é F5. A hipotenusa está aqui, é F5. Aí a mesma coisa, então F5y vai ser igual a seno de 45 graus, eu passo para cá multiplicando por multiplicado a F5. Então, F5y vai ser igual a seno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2 vezes F5. Então, vamos colocar aqui como... aqui eu vou apagar para ficar mais fácil de a gente visualizar as coisas, visualizar o que está acontecendo aqui. E aqui também vamos apagar. Então, eu peguei esses dois vetores. Vamos apagar aqui. Então, eu peguei esses dois vetores, F3 e F5, e desmembrei aqui, coloquei as componentes F5x e F5y. Então, eu vou apagar o F5, porque eu estou substituindo este vetor por dois vetores, são as componentes desse vetor. Então, aqui eu tenho F5x e aqui embaixo eu tenho F5y. O vetor F3 eu também fiz a decomposição em F3x e vamos apagar aqui. Apagar o F3 e vejam que nós fizemos a decomposição aqui em F3y. Então, aqui nessa carguinha Q, na carga 1, nós temos 1, 2, 3 e 4 forças que são devidas às cargas 3 e à carga 5. Vejam uma coisa interessante. F3x e F5x estão na mesma direção e têm sentidos opostos. Seria maravilhoso se o módulo fosse idêntico. Se o módulo for igual, uma é positiva, outra é negativa, se anulam. Vamos verificar? Vamos escrever aqui F3x. F3x está apontando para a esquerda, então é negativo, porque ela está apontando no sentido oposto ao do eixo x que aponta para a
direita. Nós temos a constante K, a carguinha Q, a carga 3, que seria Qzão, dividido pela distância ao quadrado, que é o raio, na direção do eixo X. Agora, vamos escrever de outra forma. Na verdade, a gente já tem aqui, vou me desculpar com vocês, o que nós acabamos de fazer foi o F3. O F3, voltando aqui, o F3 é a constante K, então o F3 seria a constante K, Qzinho, Kzão, dividido por R ao quadrado. Mas aqui nós já mostramos que F3x, que é o mesmo que F3x, nós fizemos com 5, né? Então, vamos voltar. Vamos lá. Voltando. F, vamos fazer com os 5, tudo bem? Só porque eles já estão aqui. Depois a gente faz com o 3. Então, F, 5x, F5x vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, vezes F5. F5 é a constante K, que é a força entre Qzinho e a força entre a carga Qzinho e a carga 3. Então, seria Qzinho, Qzão, na direção I do eixo X, e raio ao quadrado. Agora, F3x vai ser exatamente a mesma coisa. Se a gente fizer novamente aqueles triângulos, se a gente fizer um triângulo aqui, projetar essa distância, que é a mesma distância aqui de baixo, eu teria a hipotenusa F3, aqui o cateto, se eu colocar o ângulo aqui de 45, o cateto adjacente a ele seria F3x, e aqui seria F3y. Vocês vão ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Vai dar F3x vai ser também o cosseno de 45 graus vezes o F3. E o F3, ele é dado como K, Qzinho, Qzão, dividido pela distância entre eles ao quadrado, que é o raio, que é o mesmo entre Qzinho, Qzão aqui de 5, também dividido pelo raio ao quadrado. Então, F5x e F3x têm o mesmo módulo, porém sentidos opostos. Perfeito? Eles se cancelam. Então, a força resultante em Qzinho devido a 3 e devido a 5 vai ser apenas no eixo Y e apontando para baixo. Vejam aqui. Vejam aqui que nós teremos F3y e F5y. F5y, raiz de 2 sobre 2, vezes F5. Analogamente, nós temos F
3y vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 F5. Isso tudo pode ser dado, nós colocamos, né, em módulo. Então, aqui nós temos dois vetores apontando na mesma direção, apontando no mesmo sentido aqui da direção y. Então, nós vamos somar algebricamente esses vetores. Os dois vetores têm valor aqui, né, na verdade, é o sentido negativo, porque eles estão apontando para baixo, sendo que o eixo y aponta para cima. Então, aqui nós teremos F3y mais F5y é a força resultante entre 3 e 5. 3 e 5 é igual ao somatório dessas forças. E como nós estamos falando de vetor, colocaria o vetor aqui, né? Vetor e vetor. E o nosso resultado seria isso entre 3 e 5. Seria negativo, porque está apontando para baixo. Aqui nós temos raiz de 2 sobre 2. O 3, raiz de 2 sobre 2, F3, menos raiz de 2 sobre 2, F5. Então, F3 e F5 são numericamente iguais. Por quê? A distância é a mesma, que é o raio. As cargas tem o mesmo módulo, né? Carguinha Qzinho, Qzão, Qzão. Então, aqui eu posso simplesmente colocar, como esse valor é igual, eu colocaria 2 vezes raiz de 2 sobre 2 aqui tudo é vetor, tá? Então, aqui, ó, vetor no sentido de J, no sentido aqui do eixo Y. O eixo Y a gente usa o versor J. Então, seria menos 2, raiz de 2 sobre 2, vezes a força, que é K, Qzinho, Qzão, dividido por R ao quadrado, em J, no sentido do eixo X. E lembre-se também que força no Sistema Internacional de Unidades é dado em Newton. Terminou o exercício? Não. Nós fizemos a força resultante devido a 3 e a 5. Agora falta a força resultante em relação à carga 4. Essa eu vou deixar para vocês fazerem. Mas já vou dar uma diretiva. São cargas com o mesmo sinal. Se repelem? Se repelem de modo que 4 empurra Qzinho, Q1, para baixo. Então, nós vamos ter mais uma componente aqui para somar com essas duas forças. Ok?